Eu sou Vanessa Castro e hoje estamos aqui no Por Trás do Jaleco com a doutora Juliana Toledo. Essa que a gente Olá, conhece pelo jaleco e hoje viemos conhecer por trás o que temos de bom nessa história de vida. Seja muito bem-vinda. muito obrigada, Van. Fico muito feliz pelo convite, me sinto honrada e vamos lá, estou pronta. Hoje nós vamos saber aqui mais sobre sua vida, o que a gente tem por trás desse jaleco, por trás da vida de médica, de fato, quem é a pessoa da Juliana Toledo. Sim. E vamos começar, me conta, você sempre soube que seria médica? Como que foi ali o seu começo com a medicina, a tomada de decisão? Então, eu não tinha certeza ainda se seria isso exatamente, né? Eu, na verdade, tive uma infância, assim, com bastante contato, né, com pessoas muito cuidadosas. Então, a minha família, os meus pais, tios, eles são realmente pessoas muito cuidadosas com outros seres humanos, com animais. Então, eu sempre tive esse contexto, né? Então, eu sempre olhei, né, para esse lado assim do cuidado, de cuidar do próximo, de cuidar da natureza, dos animais, de tudo, de ter o cuidado em mente, né? Mas foi mais ou menos assim no segundo grau, né? Quando eu estava ali no ensino fundamental, eu pensava assim em medicina, eu falava de medicina com algumas amigas, com a família. Mas basicamente no segundo grau, que foi quando tive que fazer mesmo a decisão, eu pensava em medicina ou em psicologia e também pensei em direito. Então são áreas assim bem diferentes, né? A medicina e a psicologia, de certa forma, elas têm pontos em comum, né? Apesar de psicologia ser de humanas e medicina de biológicas, né? Mas elas têm o cuidado, né? Como ponto em comum e aquela coisa de olhar dentro do outro, né? Eu acho que o médico sem um lado psicólogo não é um bom médico. E o psicólogo também tem o seu lado, né? Inclusive, né, de médico, todo mundo tem um pouco, né? Dizem por aí. Que louco, cada um médico tem um pouco. Exatamente. Então foi isso, assim. Eu pensava na medicina, porque também sempre gostei muito de biológicas e muito dessa parte de cuidado, de dar atenção à dor do outro, sendo esse outro não só seres humanos, mas seres em geral, né? Que eu aprendi com a minha família, né? E realmente foi no segundo grau que eu fui delineando melhor essa decisão. Existe alguma lembrança da infância, alguém ou alguma situação que te remete à medicina, que te incentivou? Olha, na verdade, os meus pais, apesar de não serem médicos, eles me remetem muito a essa parte da medicina, a parte do cuidado, a parte dos diagnósticos, né? A minha mãe é psicopedagoga e ela sempre trabalhou com crianças especiais. Então, com síndrome de Down, com autistas. E eu tenho muito orgulho, assim, da forma como ela é, né? Da forma como ela sempre atuou na profissão dela, como pessoa e como profissional, eu tenho muito orgulho dela. Então, assim, ela sempre me inspirou e ela sempre trabalhou como psicopedagoga em contato com diagnósticos, com tratamentos, né, de crianças, e ela sempre me levou para o meio de trabalho dela, assim, então eu sempre tive esse contato. E o meu pai, ele é biólogo e ele tem doutorado em genética humana. Então, ele sempre trabalhou também muito com essa questão, né, de diagnósticos, então, com a parte genética mesmo, assim. Então, eles me inspiraram muito nesse sentido, sabe? É o que eu mais consigo lembrar da infância. E se você não fosse médica, qual outra profissão você teria? Eu posso contar que você chutou veterinária? Pode. Pessoal, assim, realmente eu amo, né? Animais são, assim, uma paixão. E não tem aquela coisa, gosto de cachorro, mas não gosto de gato. Não, eu gosto de tudo quanto é bicho. Amo, né? Todos os animais, assim. E então, eu, apesar de amá-los, eu não teria feito veterinária.
Porque, gente, quando eu vejo, né, eu tenho aves, então quando eu levo nos veterinários, né, das minhas aves, e eu vejo, assim, eles pegando aquelas veinhas fininhas, assim, do pescoço de uma ave, eu fico, meu Deus, me dá um nervoso aquilo. Então, eu não teria feito veterinária, mas sou uma amante dos animais, realmente. É aquilo que eu falei, eu pensei, né, em psicologia, e gosto muito, em especial, da psicanálise. É uma área que eu sempre gostei muito de estudar, sempre estudei muito essa área, inclusive é um hobby estudar psicanálise, estudar psicologia. Na faculdade também eu gostava muito de estudar psiquiatria, então, inclusive, meu irmão é psiquiatra. Então, assim, se eu não tivesse feito medicina, talvez eu teria feito psicologia. E, assim, o direito também sempre foi uma paixão, assim. Sempre gostei muito de ler, de estudar, de saber um pouco de leis, de direito, direito das pessoas mesmo. Então, assim, quem sabe, né? Ao longo dos 6 anos de faculdade de medicina, a gente sabe que é árduo, não são 6 anos fáceis, a gente sabe das dificuldades. Sim. Mas, assim que você pegou o CRM em mãos, começou a trabalhar, como que foi e onde foi o seu primeiro dia de trabalho com o CRM em mãos? Gente, foi assim, emocionalmente uma coisa louca, sabe? Porque na faculdade a gente tem muito contato, né, com a vulnerabilidade, né? E a gente tem aquele contato, assim, meu Deus, eu não sou Deus, né? Eu sou totalmente falível, né? Eu posso falhar a qualquer momento, por mais que eu saiba as técnicas, por mais que eu estude, por mais que eu tente, nós somos falíveis. Então, assim, a vulnerabilidade, ela me marcou muito durante a faculdade. Essa consciência de que muito se espera de nós e que realmente nós temos uma responsabilidade imensa, gigantesca, e que nós somos seres humanos, né? Então, assim, quando eu comecei no meu primeiro dia de trabalho com o CRM em mãos, que eu falei, meu Deus, agora sou eu e mais ninguém. Nossa, foi uma loucura. E eu escolhi, assim, um lugar também bem intenso, né? Que eu comecei a trabalhar em plantão de emergência, num cais de Goiânia muito movimentado e que era porta aberta para diversas patologias em emergência, inclusive as cardiovasculares, né? Infarto, AVC. Então, realmente eu peguei o CRM e comecei nesse trabalho. Então, o que eu lembro é que, assim, eu estava realmente com o coração na boca, muito tensa, muito receosa. Não vou dizer, assim, com medo, né? Apesar de que o medo é uma emoção humana, né? Mas, assim, com muito respeito, né? Respeito ao que eu encontraria, as pessoas que eu encontraria e as patologias e as necessidades que elas teriam, né? Então, assim, foi uma loucura, foram 1000 emoções. Graças a Deus, foram dias, né, de muita luta, realmente, de momentos, assim, de nervoso, né, de tensão, porque chegavam realmente pacientes graves lá. Mas, graças a Deus, tudo dentro dos conformes, deu tudo certo, eu dei conta do recado, mas, assim, realmente foi emocionante isso, né? Recém-formada e já começar assim na emergência. Eu acho que é como a maioria dos médicos começam mesmo, né? Os dias de luta foram passando, a gente vai superando com honra e mérito. E no decorrer do processo, você optou por cursar dermatologia. Isso. Como que foi essa escolha e o que mais te encanta até hoje, assim, dentro da dermatologia? Gente, foi uma escolha um tanto fácil e um tanto difícil. Fácil porque realmente eu me encantei, né? Eu me formei aqui na Federal de Goiás, na UFG, e a gente passa pela dermatologia como especialidade ali no 4º ano. Então, até lá eu passei por muita coisa que me encantou bastante, né? Então, eu passei pela clínica toda. Eu gostei muito da cardiologia, gostei muito da reumatologia, inclusive dermato e reumato são muito próximas, né? Gostava muito da psiquiatria também, e psiquiatria e dermato também são muito próximas.
Então, assim... Agora, poucas pessoas falam sobre isso, né? Sobre a incidência das doenças psicossomáticas que manifestam muito em alergia. Gente, psiquiatria e dermato aqui, ó, são unha e dente. São muito próximas, né? Então, assim, eu gostei muito das áreas que eram próximas à dermatologia e me encantei muito pela dermatologia quando eu passei, né? Eu tive a felicidade de cursar dermatologia com professores excelentes ali dentro da UFG, do Hospital das Clínicas. E na minha época de interna, né, na minha época de estudante, tinham também residentes maravilhosos, né? Então, eu passei por pessoas muito realmente competentes e compromissadas com a dermatologia. E eu passei pelo Hospital das Clínicas, que é um hospital muito organizado, um serviço muito bom de dermatologia, excelente. E também pelo Hospital de Doenças Tropicais, pelo HDT. E foi, assim, incrível, sabe? Não tem como você passar por um hospital, né, qualquer que seja, e não crescer muito como ser humano, né? Então, quando eu passei ali pelo HC, desde o começo da faculdade, mas pelo Hospital de Doenças Tropicais, realmente foi, assim, muito, muito intenso, né? A gente realmente cresceu muito e eu, como falei, tive alguns residentes que gostavam de ficar muito além do horário e esse também sempre foi meu perfil, de ficar ali no hospital evoluindo e fazendo as prescrições e ficar muito além do horário, porque eu também conversava muito com os pacientes contavam as histórias, pacientes muito sofridos, né? E os pacientes ali no HDT têm uma história de vida, né, assim, muito profunda, sabe? E que envolvem muitos fatores, né? Doenças tropicais, pacientes que estavam sofrendo com HIV, pacientes que sofrem, em geral, de doenças como o pênfigo, né? Que são doenças de pele consideradas doenças tropicais, né? Que tem muito ali no HDT. Então, assim, realmente foi um período, assim, que me virou uma chave de que eu queria mesmo a dermatologia e que eu gostava muito da dermatologia doença também, né? Então, inclusive, a gente via só doença, né? A gente via não via estética praticamente, né? Então, a gente via muito doença, né? A gente tinha a noção da estética muito pelo que a gente aprendia de base, né? Para aquilo, anatomia, complicações em geral, mas a gente via muito doença, né? E era muito gostoso, foi realmente muito bom. Aí eu tive a certeza. Sempre que a gente fala sobre dermatologia, hoje em dia todo mundo vivendo muito influenciado por Instagram, a hora que a gente pensa na palavra dermatologista, a gente já imagina, né? Estética, beleza, botox, preenchimento, pele perfeita, mas tem esse lado gigantesco, que inclusive é a base da dermatologia, que as pessoas falam pouco sobre ele hoje em dia. E fica parecendo que as pessoas pararam de ter doença de pele. E as pessoas não pararam, simplesmente isso tem sido pouco divulgado, inclusive deveria ser mais divulgado, porque em outras ocasiões você mesmo já disse que tem doenças de pele que são indícios, por exemplo, até mesmo de câncer de mama. Sim, então, exatamente. Trazer esse lado também de que a dermatologia tem esse viés importantíssimo da saúde mesmo, não apenas o estético. Com certeza. E assim, o que eu acho mais lindo, né, na dermatologia é que mesmo quando você está fazendo um procedimento estético, está atuando ali em um paciente para melhorar algo estético, né, tratar algo estético, você também faz aquilo com o intuito de melhorar a autoestima, então a saúde como um todo, né? Porque na faculdade mesmo, aquela definição de saúde da OMS, ela me marcou muito, que é o completo bem-estar físico, psíquico, psicológico, mental, do paciente, social. Então, assim, o paciente, né, a pessoa, ela tem que estar bem em todas as áreas, né? Socialmente, tem que estar bem com as pessoas do seu convívio, tem que estar bem fisicamente, emocionalmente, para ela realmente ser considerada uma pessoa com saúde, né? Então, nunca esquecer mesmo que a dermatologia, ela é uma área da medicina que trata de saúde. Então, tanto na parte de doenças de pele, quanto na parte de, às vezes, uma pessoa que está mais adoecida, porque não está lidando bem com alterações no seu corpo, que vieram ao longo dos anos, né?
ou com aquela sensação de que está mudando rápido demais. Então, assim, para que a pessoa às vezes possa elaborar melhor o passar do tempo, ela pode sim fazer intervenções que a deixem mais confortável e com uma autoestima melhor, né? Então, eu gosto sempre de ter em mente que tudo é saúde, né? O objetivo maior é a saúde. Com certeza. Hoje, no dia a dia mesmo do trabalho, na prática clínica, como professora, você hoje também está como professora de outros dermatologistas. O que mais te cansa na prática do dia a dia, seja dando aula, seja atendendo, consultório, fazendo procedimentos, e o que mais te emociona? Nossa, difícil. Eu acho assim que com muita sinceridade, gente, estou assim abrindo meu jaleco para vocês, literalmente. O que mais me cansa, eu acho que é algo que eu, inclusive, estou tentando tratar na minha terapia. É a minha cobrança interna, sabe? Me cansa muito essa cobrança, porque eu realmente tenho um nível alto de cobrança. Então, assim, quando eu me vejo professora, né, de outros médicos que estão trilhando o caminho da dermatologia, que estão se formando dermatologistas, eu sinto uma responsabilidade imensa, né, de trazer para eles o que já existe de consolidado na dermatologia, na medicina, mas também aquilo que é novo, né? Então, tá sempre estudando, sempre atualizando, para trazer as novidades da melhor forma possível, né? Não só para esses médicos, como também para os pacientes que a gente atende, né? Porque eu sou professora da parte prática dos ambulatórios, né? De dermatologia. Então, a gente recebe o paciente, o aluno atende, a gente acompanha esse atendimento e a gente ensina para o aluno, que já é um médico, mas que ainda não é dermatologista, como que é o raciocínio diagnóstico, como que é o exame físico, como que é o fazer hipóteses diagnósticas, o pensar nas hipóteses diagnósticas, os exames complementares necessários, tudo aquilo para se chegar a um diagnóstico e ao melhor tratamento para cada caso, né? E nós temos pacientes de Goiânia, da região, do interior. Então, assim, realmente o compromisso é não só com o aluno, mas com aquele paciente também que está confiando, né, a sua saúde para nós. Então, realmente, assim como dentro do meu consultório, eu tenho essa cobrança de conseguir oferecer o melhor para aquele paciente e isso realmente me cansa muito, sabe? Me cansa tanto que às vezes eu recebo um paciente, vamos supor, da parte estética, né? Um paciente, hoje a gente se fala muito, né, muito se fala sobre o cuidado ao longo dos anos. Então, a gente orienta, né, pessoas que estão ali em torno de 25, 30 anos, a já começarem seus cuidados para que possam envelhecer de uma forma mais leve, mais gradual, né? Para que o rosto não marque tantas rugas, para que a flacidez não fique tão intensa. Então, a gente tem os bioestimuladores de colágeno, temos vários procedimentos hoje, né? Só que a gente recebe paciente que é de outra época, né? Então, a gente recebe pacientes que hoje estão com seus 70, 65. Então, a gente recebe esses pacientes que são de outra fase, de outra época e que não fizeram todo esse cuidado ao longo do tempo, né? Então, hoje, quando eles chegam, às vezes eles querem melhorar algo que eu vejo que dentro da dermatologia eu vou conseguir melhorar muito pouco. Algo que é cirúrgico, algo que os procedimentos não vão entregar tanto, né? E eu tenho esse nível de cobrança tão alto que eu fico me cobrando, assim, no sentido de querer entregar um resultado para aquele paciente que, na verdade, não depende de mim, depende dos limites da própria dermatologia, dos próprios procedimentos dermatológicos, que são pouco invasivos, né? Diferente de uma cirurgia, que é muito mais invasiva, né? E que você consegue, às vezes, um resultado muito mais rápido e muito mais... muito melhor, né? Muito mais significativo. Então, assim, realmente isso é uma coisa que me cansa, esse nível de cobrança que eu tenho de, às vezes, querer entregar um resultado para o paciente que eu não posso entregar, né? Porque tem limites. Tudo tem limites. E aí eu oriento o paciente, explico direitinho e eu sempre falo para mim mesma que assim eu consigo entregar o melhor resultado para ele, mostrando para ele qual caminho ele tem que seguir para conseguir o resultado que ele quer. Alinhando expectativas. Alinhando expectativas. E a parte que mais me emociona, né, que você me falou, me perguntou,
é realmente o contato com tantas pessoas incríveis, né? Então, assim, eu tenho contato, assim, com homens e mulheres tão fortes, né? Às vezes eu recebo no meu consultório pessoas que, igual eu falei, acho que no Instagram, acho que semana passada, uma pessoa muito querida, colega de trabalho da minha mãe, que hoje é minha paciente, ela, no caminho, ela marcou um procedimento comigo e no caminho ela ficou sabendo de uma notícia muito difícil na família dela, mas que não tinha como ela resolver naquele momento. E ela chegou realmente abalada, chegou realmente, assim, ansiosa, sabe? E aí, a gente poder conversar, eu poder conversar com a pessoa e poder tranquilizá-la, isso me emociona, sabe? O poder, de certa forma, né, entre aspas, alcançar o coração das pessoas, né? Aquilo que Deus deu para nós, né, médicos e da área da saúde, que é um contato, parece que tão direto ao coração das pessoas, isso me encanta, sabe? Isso. Porque o ambiente do consultório, especialmente quando a pessoa vai fazer um procedimento estético, não é só chegar ali e fazer o procedimento, é um ambiente para a pessoa conversar, para a pessoa desabafar, contar alguma história de vida, desabafar, viver ali o dia a dia, às vezes levar algum problema que a pessoa está tendo. Então, é exatamente isso que você falou. Não é só o procedimento. Exatamente. Acaba englobando um pouco de psicólogo aí no fundo, de ter essa escuta ativa, de dar algum bom conselho para o paciente, tudo isso. Exatamente. E isso, né, de a gente ter livre acesso, né, ao coração, à alma da pessoa e ela estar receptiva, isso realmente é um presente, assim, que eu vejo dentro da minha profissão. É muito bom. Nós conversamos aqui antes e já são 15 anos de formada, 15 Sim. anos trabalhando dentro da medicina, dentro e fora da dermatologia. E ao longo desses últimos 15 anos como médica, teve algum paciente, alguma história que te marcou, que você nunca mais esqueceu, que foi um dia memorável? Nossa, gente, muitos. Temos muitos, inclusive, assim, a gente tinha, né, que ter um livro de memórias, né? A gente tinha que colocar isso, assim, toda semana colocar as memórias, porque realmente muitos pacientes me marcaram, muitos pacientes. Desde que eu trabalhei em postinho de saúde, né? Como médica, como clínica geral, como médica da família. E uma paciente bordou para mim um conjunto de fronhas e um conjunto de roupa de cama. E no meu último dia de atendimento ali, ela falou: doutora, quando você colocar a sua cabecinha, né? Eu vou até ficar emocionada. Quando você colocar a sua cabecinha aqui nessa fronha, lembra que tem uma pessoa aqui que está sempre orando muito por você. Então, achei lindo. Ela bordou a fronhazinha com o meu nome, né? E, gente, eu sou uma pessoa muito emotiva também e muito sensível. Essa parte, assim, humana da medicina, ela me encanta muito, né? E, assim, então, desde o postinho, que é uma história de muitos anos atrás, até, assim, né, ao longo dos 15 anos, crianças com dermatite atópica já dentro da dermatologia, né? Crianças que realmente sofrem tanto ali, né, por uma dermatite atópica intensa, com bastante rachadura, fissura nos pés, dificuldade para andar, dificuldade para ser criança. Porque às vezes entra numa piscina e aquilo piora a pele, e criança ama piscina geralmente, né? Às vezes quer brincar, quer correr e o pezinho tá machucado. Mas assim, como elas são alegres, como elas são gratas, como elas têm uma vivência, né, da realidade tão especial, né? Então, isso me marca muito. Tem várias crianças que me marcaram. E, assim, e muito recentemente, né, tem uma senhora que me marcou muito, porque eu, particularmente, sempre tive, como eu falei para vocês, né, o que mais me marcou na faculdade da parte emocional foi a vulnerabilidade, tanto minha, né, como médica, quanto dos meus pacientes. E eu acho que o envelhecer é a vulnerabilidade em pessoa, né? Então, quando você envelhece, você realmente se torna muito vulnerável, né? E eu sou muito sentida, assim, muito ligada a essa questão do envelhecer, né? Eu tenho tios idosos, meus pais são idosos, então, assim,
eu vejo eles envelhecendo e mudando dia após dia, né? E isso me traz, assim, uma percepção do quanto o envelhecimento é sinônimo de vulnerabilidade, tanto do serzinho que está envelhecendo, quanto da gente que está envelhecendo também, mas acompanhando aquilo, né, das pessoas que a gente ama. Como nós ficamos vulneráveis também, né, diante daquela percepção de que tudo que representa a nossa base, né, tudo que é mais forte para a gente, representa a nossa força, continua ali sendo a nossa base, a nossa força, mas bem frágil, mais frágil e mais vulnerável, né? Então, eu tenho essa coisa, assim, com o envelhecimento, e não é à toa também que eu também atuo nessa área, né? Na parte da dermatologia e tudo. Então, eu recebi uma senhora, ela tem 90 e poucos anos, e logo eu percebi que é uma senhora que fala muito bem, que falava muito bem, ela foi acompanhada, e ela falava muito bem, ela explicava muito bem, mas ela está num processo de Alzheimer. E aí a acompanhante me falou, olha, ela está num processo de Alzheimer, está fazendo tratamento. E ela mesma, né, com bastante insight, falou, né, que está mesmo fazendo tratamento e tudo. E ela foi para investigar algumas lesões de pele, inclusive era um câncer de pele. Eu fiz a cirurgia, retirei, biopsiei, ficou tudo certo. E aí, durante ali, aquele convívio dentro do consultório com essa senhora, eu pude perceber o quanto ela era uma mulher incrível. Além de muito inteligente, ela era uma mulher de uma sabedoria incrível, aquela sabedoria feminina mesmo, aquela sabedoria de mulher. E eu me apaixonei por essa senhora, foi um momento maravilhoso, assim, de consulta e de cirurgia, que eu fiz o procedimento cirúrgico nela. Enquanto eu fazia, ela conversava, me contava as coisas. E eu fiquei, assim, com o coração muito grato, né, pela convivência com ela, por aqueles momentos. E também, né, muito sentida, assim, e com o coração um pouco apertado pelo fato do envelhecimento, né, de uma pessoa tão brilhante estar enfrentando um Alzheimer, né, que a gente percebe que a pessoa, às vezes, vai perdendo, né, às vezes, a essência de quem ela foi, de quem ela é, talvez, né. Claro que exigiria uma conversa, né, filosófica, né, por trás disso, né, das demências do Alzheimer, mas me traz essa sensação que às vezes a pessoa vai se perdendo um pouco, né? E trabalhar com envelhecimento te aflora mais isso? Sim. No sentido de olhar para aquele paciente, muitas vezes perdendo a memória ou em algum tipo de demência, nesse sentido, ele vai falar, nossa, eu tenho que valorizar o meu dia de hoje, Sim, porque daqui a pouco sou muito. eu, daqui a pouco, né, a única certeza da vida é a morte e a gente espera que a nossa demore a chegar, então acho que todo mundo que é saudável quer envelhecer e quer envelhecer com saúde. Isso te faz valorizar mais o seu dia a dia? Faz, com certeza, e eu até uma lição para mim, né, viver o hoje e viver com intensidade o que eu posso, né, e fazer o que eu posso no hoje, porque realmente a gente vai se tornando diferente, né, com o passar dos anos. E depois eu até pesquisei, quando eu cheguei em casa, o nome dessa senhora que eu atendi no consultório, e ela tem um currículo imenso. Ela é uma psicóloga, psicopedagoga também, na parte de pedagogia. Ela tem um currículo imenso, sabe? Autora de livro sobre pedagogia, sobre psicologia infantil. Gente, uma mulher brilhante, brilhante, brilhante. Então, assim, eu me senti muito honrada por ter recebido, né, essa paciente. Então, essa história realmente me marcou muito. Mas, assim, quanto ao que você perguntou de valorizar o presente, sim, muito. Isso realmente me traz essa concepção de que a gente precisa viver o presente e fazer tudo que a gente pode hoje também, né? E, enfim, eu vi outro dia no Instagram isso. No Instagram de uma atriz, ela escreveu assim: envelhecer é o que acontece quando tudo dá certo. E é exatamente isso. Ah, tá. Desculpa. Cortei. Envelhecer, desculpa. Que eu vi no Instagram de uma atriz, inclusive, que ela colocou lá: envelhecer é o que acontece quando tudo dá certo. E é exatamente isso. Envelhecer é o que acontece quando tudo dá certo. É o que você falou. A gente quer viver por muitos anos.
e a gente quer envelhecer e envelhecer com saúde. Exatamente. Aproveitando essa parte da consciência de que a idade chegará para todos nós, e que bom que chega, a meta é justamente essa, a gente envelhecer com saúde. Quem é você por trás do jaleco? Quando você para de trabalhar, quando não está dando aula, quando não está trabalhando, aquele momento que você chega em casa, quem é você? O que você gosta de fazer? O que te traz esse senso de humanidade? Gente, eu sou uma pessoa muito apaixonada pelas artes. Artes, assim, em todas as formas, né? Eu gosto muito de música. Fiz piano por muitos anos, estudei música e hoje ainda toco e ainda quero voltar para as aulas de piano, né? Sempre quero. E sempre fiz também por muitos anos dança. Então, eu gosto muito de artes em geral, gosto muito de movimento corporal, de dança, eu acho isso muito lindo. Eu gosto da música, eu gosto também da fotografia, né? Gosto muito de fotografia, eu acho lindo como uma pessoa consegue expor o ponto de vista, a alma dela ali através de uma fotografia, né? Então, eu gosto muito de arte e eu gosto muito de natureza, né? Então, algumas amigas dermatologistas, né? Porque tem aquela coisa, né? Na sociedade que dermatologista é todo chiquerésimo, é todo mundo muito chique, muito bem arrumado, é escarpão, é salto fino, é cabelinho assim, sempre muito, muito penteadinho e sempre muito maquiada e sempre muito urbana, né? E eu tenho muitas amigas que são assim e elas ficam falando, Ju, como que pode, né? Você gostar de mato, de natureza desse tanto e de alguns esportes, assim, que envolvem natureza, como trilha, trekking. De vez em quando abrir mão do porcelanato para pisar na grama. Muito na grama, na terra, na pedra, já fiz até escalada. Tem gente que não acredita, mas assim, realmente eu gosto muito desse contato com a natureza. Eu acho que a contemplação, né, contemplar a natureza, contemplar os animais, isso me faz muito bem, sabe? Essas diversas formas de vida, isso me faz muito bem. Primeiro, para eu entender que eu não sou nada, né? Diante desse universo tão grandioso que funciona com o ser humano ou sem o ser humano e apesar do ser humano. Então, assim, gosto muito mesmo desse contato com a natureza. Então, quando eu tiro meu jalequinho, inclusive, por muito tempo eu atendi, né, em Pirenópolis. E aí levava meu jalequinho, mas também levava o meu tênis para fazer trekking, para fazer trilha. Na época eu estava escalando, então levava sapatilha, cadeirinha para escalar. Então, assim, quando tirava o jaleco, eu ia para essa outra parte da natureza. Então, era muito bom. Eu gosto. Como seres humanos que somos, a gente tem dias bons, dias não tão bons, dias ruins, e isso é absolutamente normal para qualquer pessoa. Quando você tem um daqueles dias que não são tão bons, ou até mesmo um dia extremamente difícil, o que te alivia? O que faz você se sentir melhor? Como que você lida com essa dificuldade no dia a dia quando finaliza o dia? Nossa, gente, todos nós temos aqueles dias, né? Dia do cabelo ruim, né? Que a gente tem que ir em frente, né? Mas, assim, o que me traz conforto e me volta, assim, e me acolhe muito é o convívio com a minha família, né? Com meus pais, com a minha família e com os meus amigos. Isso realmente me traz, assim, eu acho que de volta, né? Pro meu eixo, assim, e me acolhe de uma forma muito especial. Então, estar com a minha família, estar com os meus animaizinhos, isso também, nossa, gente, isso me traz uma paz enorme também. Ver, só de contemplar, assim, o comportamentozinho deles, assim, eles viverem a vidinha deles, me traz muita paz. E algumas leituras, eu gosto muito de leitura, né? Então, ler algumas coisas, ler sobre, igual eu falei, eu gosto muito de ler sobre psicologia, psicanálise, filosofia. Então, essas leituras ou alguns vídeos que eu assisto, podcast, né? Então, isso também me traz certo conforto. E
o lado oposto do conforto. Aqui a gente navega de um extremo ao outro. Então, saindo do lado do conforto, vamos para o outro lado. Acho que o oposto de conforto não é necessariamente o desconforto, mas o medo. É alguma coisa que te dá medo, assim? Alguma coisa que fala, meu Deus, isso daqui me tira do eixo, isso daqui me gera um certo medo? Gente, ser médica. Ser médica, lidar com uma vida humana, né? Isso me traz medo, isso me traz a minha humanidade fica aflorada, né? A minha humanidade em contato com outra humanidade, né? Eu sinto medo. Às vezes, assim, eu percebo que antes de ir pro consultório, eu fico com aquele friozinho na barriga. O que me espera, né? O que vai chegar? Que caso que vai chegar? Será que vai ser muito desafiador? Porque, gente, a medicina não tem fim, a dermatologia não tem fim, a cosmiatria, que é a estética, não tem fim. Então, a gente nunca vai estar bom o suficiente para tudo que possa aparecer diante de nós, né? Então, eu sinceramente, eu tenho muito essa consciência de que por mais que eu estude, por mais que eu busque conhecimento e atualização e conhecimento técnico e tudo, eu nunca vou ser suficiente para todos os desafios que possam aparecer diante de mim, né? Então, assim, o que me traz medo, o que me traz, talvez não medo, mas receio, respeito, não é nem receio, respeito, né? É o contato com outra vida humana, né? Que vai confiar em mim, a doença, aquilo que ela está enfrentando, e até um desejo estético, né? Eu quero melhorar o meu lábio, quero melhorar isso aqui, eu quero mexer nessa parte aqui. Eu fico mesmo, eu falo, meu Deus, vamos lá. Eu estudo para isso, eu treino para isso, vamos lá. Eu sei que eu sou capaz, mas eu não vou deixar de fazer a minha oração e falar, meu Deus, guia minhas mãos. Existe a síndrome do jaleco branco, que muita gente sabe e conhece, que é o medo do paciente quando vai ao médico. Tem gente que não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem nada. E o simples fato do paciente saber que ele vai ter que ir ao médico, saber que vai ter uma consulta, é o suficiente para disparar o coração, dar taquicardia, aumentar a pressão arterial. E é muito comum que as pessoas fiquem nervosas diante de um médico, porque as pessoas têm essa imagem fechada e quadrada do médico como se fosse... até mais ou menos, a depender do ponto de vista, como se não fosse um ser humano, como se fosse alguma coisa além da humanidade, que o médico é sempre perfeito, que o médico nunca erra, que o médico nunca se atrasa, por exemplo, ou que o médico não pode fazer nada errado. E quando o médico tem essa abertura de falar isso que você acabou de falar aqui... É fantástico. Isso aproxima o paciente, para que o paciente veja que o médico é uma pessoa que está sempre estudando, sempre se atualizando, mas que acredita num Deus maior, acredita numa força maior, e traz esse lado da humanidade de falar assim... Estudo muito, me qualifico, treino, estou sempre em constante atualização, mas eu não sou perfeito. Se não é Deus para guiar minhas mãos, se não é Deus para me trazer nisso daqui, eu posso, né? Posso falhar, tem coisas que eu tenho sempre como melhorar. Sim. E admitir isso não é admitir um erro nem nada nesse sentido. Muito pelo contrário. Porque a pessoa que acha que já sabe tudo é a pessoa que menos sabe. E quando a gente olha para dentro da gente e fala, nossa... Ok, eu estudei muito, me qualifiquei muito, mas ainda tem tanta coisa para eu saber, ainda tem tanta coisa para eu aprender. Isso é o bonito dentro da medicina, essa constante atualização. É verdade. Eu até tive um professor que me marcou muito, né? E vários professores me marcaram muito, mas esse em especial, ele falava assim, gente, desconfia daquele médico que fala... quando o paciente entrou no meu consultório, quando ele abriu a porta e eu bati o olho nele, eu já sabia o que ele tinha. Já sabia o que ele tinha. Quase um Dr. House. Quase um Dr. House. Já percebi que eu quero o diagnóstico. Né? Então, assim, realmente não tem como. A dermatologia é muito ampla. É muito difícil, é uma das áreas mais difíceis da medicina. A medicina em geral é muito ampla. Então, assim, conseguir, né, o médico dermatologista, né, que às vezes tem
leva essa responsabilidade de bater o olho e já saber o que é a doença do paciente, porque às vezes a doença está na pele. Gente, não existe isso. As doenças dermatológicas se parecem muito. Uma simples acne, uma simples espinha pode não ser só uma espinha. Ela pode ser muita coisa e pode ser resultado de muita alteração dentro da pessoa, né? E tá se manifestando ali na pele. Então, esse professor falava isso, desconfia do médico que bate o olho e fala, é isso. A gente tem que ter, no mínimo, 3 diagnósticos diferenciais para uma coisa que parece óbvia. É o médico que realmente estuda, né? É o médico que realmente vai atrás. O médico que mais tem opções ali de diagnóstico diferencial, ou seja, olhar uma coisa e falar pode ser isso, isso, isso ou isso, é o médico que mais estuda, porque ele está com a cabeça aberta ali para todos os diagnósticos que podem, às vezes, se manifestar de uma forma muito semelhante, né? Então, me marcou muito esse professor e realmente é isso que eu vejo no dia a dia, né? Nesse privilégio, eu chamo de privilégio, trabalhar com vidas humanas é sempre um privilégio, cada entrevista que a gente faz, cada pessoa é de um jeito, é um universo, é uma riqueza a gente ter esse contato com pessoas e conhecer o lado humano das pessoas, e ao longo aí desses mais de 15 anos como médica, conhecendo várias pessoas, seja no postinho, seja no consultório, seja até mesmo como professora, porque existe um lado da empatia também ao você ensinar o outro e falar, nossa, a dúvida dessa pessoa, segurança dessa pessoa hoje foi a minha, 10, 15 anos atrás. O que mais te ensinou sobre empatia com o lado humano dentro da profissão? Gente, não tem como exercer a medicina sem ter empatia, né? Eu acho que não tem como fazer quase nada na vida sem ter empatia, né? Não tem como ser um ser humano sem ser empático. Eu acho que a empatia, ela faz parte do ser humano, né? Ela tem que estar em todas as profissões. Mas numa profissão que você vai escutar a dor de uma pessoa, não tem como não ter empatia, né? Então, realmente, assim, desde um paciente que me traz as suas dores, as suas dúvidas e que tem uma fantasia sobre aquele diagnóstico e eu posso me colocar no lugar dele e saber que ele é leigo, que ele não entende aquilo. Então, que eu preciso explicar o máximo para ele como é realmente aquele diagnóstico que ele está recebendo, quais são as possibilidades, o que de fato é aquilo, porque nós, seres humanos, também fantasiamos muito aquilo que a gente não conhece, né? E às vezes a gente tem medo de uma coisa que nem é real, né? Então, realmente eu procuro explicar muito para o meu paciente, as pessoas falam muito isso, né? Até meus próprios alunos. Eu explico muito para o paciente o diagnóstico, as possibilidades de tratamento, a receita, porque às vezes eu vejo que o paciente fica perdido ali com tanta coisa, né? Com nome de remédio, o jeito de tomar. E ele tem medo, né? Às vezes você passa um remédio para uma coisa... Na condição de paciente, a gente agradece muito a modernidade, onde vocês pararam de escrever hieroglifos na receita, na prescrição, e agora as receitas saem digitadas pelo computador. Todo mundo agora consegue ler o medicamento. Acho que os farmacêuticos também agradecem. Gente, foi a melhor coisa, né? Parar de ter receita, aqueles rabiscos estranhos, né? Que só Deus sabe o que era. Mas, em minha defesa, a minha letra é boa, tá, gente? A não ser que eu esteja realmente escrevendo com muita pressa, mas aí geralmente é pra mim que eu faço uma letra ruim. Pro paciente eu sempre fiz letra boa, mas também sou muito grata ao computador, né? Então, assim, eu sempre explico muito pro paciente, eu acho que essa é uma questão de empatia também, né? E muitas vezes, por exemplo, às vezes eu recebo o paciente idoso que vai sozinho na consulta, né? E aí, muitas vezes eu ligo para a filha do paciente ou para o filho e explico tudo que eu vi na consulta, todo o diagnóstico, o que a gente vai ter que fazer, a receita. Muitas vezes eu ligo no plano de saúde do paciente para saber o que eu posso fazer para ele conseguir fazer aquela biópsia ou aquele estudo anatomopatológico, né, que é a biópsia em si, através do plano. Então, assim, muitas vezes o paciente não sabe explicar. Então, eu tenho dessas coisas, assim, de perceber mesmo a dificuldade, né, do meu paciente, seja ela qual for, e tentar ajudar da melhor forma possível.
Então, a gente está sempre em constante mudança e querendo que as coisas mudem e melhorem também. É até difícil escolher um, são vários, eu tenho certeza disso, mas se você pudesse escolher um ponto dentro da medicina para mudar, algo que você observa assim do lado de fora e fala, olha, isso daqui na medicina tinha que ser feito diferente. O que você gostaria que fosse diferente? Nossa, difícil, né? Muito difícil. Eu acho que, como você falou, são muitos pontos a serem melhorados, né? Na medicina, tanto por parte de planos de saúde, operadoras de saúde, quanto por parte de médicos, né? Muita coisa para ser mudada, mas eu acho que talvez uma coisa que eu acho que pode melhorar bastante é o entendimento do quão sagrado é uma pessoa, um paciente. Então, hoje em dia, a gente percebe as pessoas falando, às vezes, de forma tão banal, de procedimentos estéticos, né? De tratamentos, de diagnósticos. Gente, quando você pega para ver vídeos no Instagram, você percebe que, às vezes, as pessoas falam de forma muito banal diagnósticos psiquiátricos, diagnósticos médicos em geral, como se agora qualquer pessoa, principalmente através de inteligência artificial, pudesse dar um diagnóstico, né? Qualquer pessoa, que eu digo assim, não que qualquer pessoa nesse sentido, num sentido pejorativo, mas no sentido de que às vezes a pessoa não tem conhecimento daquilo. Só colocar os sintomas no chat GPT e ele já vai dar o diagnóstico. E ele já dá o diagnóstico, né? Como se fosse fácil. Exatamente, como se fosse simples, né? Como se fosse fácil. E assim, o ser humano é complexo, né? E a nossa mente é complexa, a psiquiatria é complexa, a psicologia é complexa, a dermatologia, a estética, a cosmiatria também. Não existe uma ruguinha, uma marionete, um bigodinho chinês que surja de forma simples. Sempre aquilo envolve todo um processo muito complexo, né? De absorção óssea, muscular, ligamentar, derretimento, enfim. Então, não é simples. Então, às vezes, os vídeos, as redes sociais, pela brevidade, né? Tudo tem que ser muito rápido, né? Os vídeos têm que ser muito rápido, aquilo que a gente estava falando no começo, né? Antes de começar o podcast, altas conversas. Então, assim, tudo tem que ser muito rápido para chamar atenção, para prender atenção. Então, muitas vezes as coisas são tratadas, a medicina, o ser humano, a sua complexidade psíquica, mental, emocional, física, estética, é tratada de uma forma muito leviana, muito superficial nas redes sociais. Então, eu acho que isso é uma coisa que a modernidade trouxe, a tecnologia, a modernidade, e eu acho que tem que ser mudado no sentido de que a gente tem que entender que nada é tão simples assim, o ser humano não é tão simples assim, não dá para ser superficial, leviano, não dá para você assistir um vídeo sobre algum diagnóstico psiquiátrico e jogar lá no chat GPT, por exemplo, na inteligência artificial e sair rotulando as pessoas, né? Assim como na parte estética também. Então, realmente, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trazer um olhar bem mais profundo e responsável, tanto os profissionais, os médicos, os profissionais da saúde, quanto o público, né? A pessoa que está consumindo o conteúdo. A gente tudo tem o lado bom e o lado ruim. Eu falo muito que tudo é bom, mas nem tudo é para todo mundo. E a internet, de fato, ela nos trouxe essa facilidade em estar mais próximo do nosso público, no caso de vocês que são médicos, de estar mais próximo do paciente, de se fazer mais presente, mas também tem esse lado ruim da internet, que pouca gente comenta sobre ele. E é justamente isso que na agência a gente fala muito com os clientes, que é os bons médicos, eles precisam estar presentes, eles precisam estar online para ocupar o espaço de quem é bom. Porque quem é ruim já está ali. Quem é ruim, às vezes, já está ocupando seu espaço. Sim. Fazendo essa medicina do miojo, né? 3 minutos, tudo está pronto. 3 minutinhos. Vendendo soluções que não são verdadeiras, como se tudo fosse aplicável para qualquer pessoa. Então, as pessoas, muitas vezes, veem um resultado e chegam, às vezes, no consultório e falam, olha, eu quero isso aqui.
eu quero ficar igual fulano. Exatamente. Por quê? Porque os médicos que estão fazendo essa medicina do miojo em 3 minutos geram essa falsa impressão de que todo mundo pode. Exatamente. E não é. Vai avaliar o paciente como um todo, vai avaliar até as variações anatômicas daquele paciente. Você olha e fala, não dá para você ficar com a boca da Angelina Jolie. Isso aqui não comporta, não adianta eu fazer o preenchimento. Né? Então, isso também é muito importante trazer à tona, que não dá para fazer todo o procedimento estético, não dá para fazer todo o tratamento que o paciente quer, só porque o outro médico disse que todo mundo pode ter a boca da Angelina Jolie. Exatamente. Até agora, a questão, recentemente eu vi, mudança de cor de olho. Nossa, gente. É uma cirurgia arriscada, a pessoa corre riscos de ficar com sequelas eternas na visão em função de mudar a cor de olho, né? Então, assim, existe um limite ali também. Sim, existe um limite, né? E a gente está realmente querendo ultrapassar a todo custo os limites, né? Então, é isso. É por isso que eu estou com vocês, com a agência. Essa sua forma de pensar me encanta e realmente me traz muita segurança, porque é isso, né? Me incentiva, né? A trazer, a expor, né? Todo esse lado humano e essa preocupação, né? Com o futuro da medicina, o presente e o futuro da medicina, da estética, da dermatologia, né? Mais especificamente. Mas realmente é isso. É o que eu tinha falado, né? Que você tinha falado, se eu tenho algum medo, né? Anteriormente. E é isso, né? Diante de cada paciente, de cada procedimento, eu falo, Deus, estou aqui, guia minhas mãos, porque eu tenho aquele respeito à individualidade. Então, por mais que a gente estude, é isso, não tem como você querer padronizar as pessoas, os procedimentos. Você precisa de um profundo conhecimento em anatomia, no procedimento em si, na medicina, em tudo que envolve, porque são muitas variáveis. Então, para um botox, uma toxina botulínica, um procedimento ficar bom ali naquele paciente, você tem que avaliar a força muscular, a idade, o grau de perda de colágeno daquela pele, o grau de envelhecimento, de dano solar. Enfim, são tantas variáveis, então não é uma receitinha de bolo, né? Então, por isso que diante de cada paciente, sim, a gente tem frio na barriga. E parece algo muito simples, né? É só um botox. E não é simples. Não. Né? Tem uma série de coisas aí que tem que avaliar por trás antes de fazer a aplicação do botox ou de qualquer outro procedimento. Exatamente. Então, trazer essa consciência também é promoção de saúde. Porque a gente fala muito, a internet dos 3 minutos, igual a gente está acostumado agora, a gente fala muito sobre isso, sobre vender procedimento, vender isso, vender aquilo, mas vender esse conceito de saúde e mostrar para o paciente o que ele tem que observar antes de decidir o local onde ele vai realizar um procedimento, isso também é promoção de saúde. Com certeza, porque muitas vezes as pessoas, o paciente, como leigo que e tá tudo bem, ninguém é obrigado a nascer sabendo. Sim. O paciente, muitas vezes, ele vai olhar só o preço. Ele vai lá e faz o procedimento no lugar que é mais barato. Sim. Ele esquece, a gente naturalizou tanto a questão dos procedimentos, do botox, do preenchimento, parece que todo mundo tá fazendo. E o paciente esquece que é um procedimento invasivo, Sim. que existem riscos. Então, Exatamente. quando a gente encontra dermatologistas como você, por exemplo, que não estão ali só para vender o procedimento, mas para fazer essa promoção de saúde, de alertar mesmo o paciente, olha, observa se o profissional que você está faz isso, faz aquilo, observa os limites naturais, os limites nosso como ser humano, é muito, muito, muito importante essa conscientização, para que as pessoas reduzam o risco de entrar em profissionais que estão preocupados somente com vender o procedimento e acabar virando notícia, como muitas das notícias que a gente vê, né? Fulano perdeu o nariz, o outro perdeu a visão, perdeu o movimento da face inteira. É um monte de músculo, é um monte de inervação no rosto. Não é algo simples, embora seja comum. Não é simples. É bem complexo. E como se não fosse complexo o suficiente, existem as variações anatômicas que cada indivíduo tem a artéria passando num lugar, numa profundidade. Então, sim, é muito arriscado, são muitas variáveis. E a gente quer, com certeza, o melhor resultado com a menor taxa de complicação, né?
Então, sim, dá frio na barriga, sim. Não porque a gente não esteja preparado para aquilo, mas porque a gente conhece a profundidade, né, que aquilo representa, né, que um ser humano representa. Tanto anatomicamente quanto tudo. Mentalmente, emocionalmente, fisicamente, tudo, né? No dia a dia do médico é praticamente impossível ter um dia que você não passa sem fazer uma prescrição. Todo Sim. dia tá ali anotando receita, prescrevendo para o paciente, etc. Mas nesse momento aqui agora, por trás de jaleco, se você pudesse prescrever algo para o mundo, para a humanidade em geral, o que você prescreveria? Gente, que difícil, né? Só pergunta difícil Só aqui hoje. difícil, meu Deus. Então, como ser humano, o que eu prescreveria, eu acho que eu prescreveria uma maior consciência de si, sabe? Um autoconhecimento, uma busca, né, por esse autoconhecimento, pela consciência de si, para que a gente possa tentar mesmo ter saúde, né? Como eu disse, eu não, a OMS diz, Organização Mundial de Saúde, que a saúde é o bem-estar em várias funções da vida, né? Na função social, na função emocional. Então, para que a gente possa ter essa saúde ampla e para que a gente possa buscar isso, a gente tem que se conhecer, né? A gente tem que conhecer a nossa história familiar, a forma como a gente convive com as pessoas, o que as pessoas mostram sobre nós mesmos, né? O que as pessoas trazem de notícias sobre nós mesmos, né? Porque muitas vezes a gente percebe algumas coisas no outro e depois a gente percebe que o problema é na gente, que a gente está chateado com o outro por uma coisa que a gente, na verdade, não consegue, né, ainda elaborar muito bem. Então, eu acho que o que eu posso prescrever de melhor, né, para que nós possamos ter médicos melhores, pacientes mais conscientes e que busquem realmente uma saúde ampla e não aquela coisa superficial ou padronizada, é o autoconhecimento, é a busca por si mesmo e pelo que realmente vai te fazer feliz e te fazer saudável. Eu acho que é isso. Ótimo. E de prescrição, analisando os prós e contras, analisando a trajetória, não só como médica, mas de vida, como pessoa, com todos os altos e baixos que são inerentes da nossa humanidade, da nossa vida humana, o que você prescreveria para você? Meu Deus. Eu acho que, analisando, né, a minha história, eu acho que o que eu prescreveria, uma vez que eu já estou assim em busca do autoconhecimento, né? Muitos anos já, né? Há muitos terapia, anos. De estudo nessa área. Terapia, exatamente. Eu acho que dentro para falar sobre a carreira, assim, algo que eu prescreveria como ser humano para minha carreira é talvez me cobrar um pouco menos, né? Que é o que você perguntou no começo, né? O que te cansa no seu dia a dia como médica? Eu acho que é a minha autocobrança, né? Então, me cobrar um pouco menos, realmente tudo tem limite e a própria dermatologia, a própria medicina tem seus limites. Muitas vezes eu não vou conseguir realmente tirar o paciente daquela crise, por mais que a gente entre com os melhores medicamentos. Às vezes eu não vou conseguir entregar o melhor resultado com procedimentos dermatológicos para aquele paciente, porque o caso dele é cirúrgico e eu preciso aceitar isso como médica. Eu preciso aceitar que ele está ali no meu consultório, mas não sou eu que vou resolver aquele problema. O melhor que eu posso fazer para ele é ser sincera e indicar a melhor solução disponível, né? Então, eu acho que é isso. Eu prescrevo para mim mesma uma dose menor de autocobrança. Que bonito. Que bonito ver isso, de verdade, porque a gente está nessa era de alta performance, né? Todo mundo falando, é porque tem que acordar às 5 horas da manhã, correr 5 quilômetros, beber água com limão em jejum e cúrcuma, mas cuidando para não escurecer os dentes, aí você faz um clareamento e alta performance. Tá todo mundo nessa busca muito insana pela autoprodutividade e, no fundo, se a gente for parar para pensar, o que muitas pessoas estão precisando não é de uma super performance, é muitas vezes de descanso.
de parar, de ter um momento para cuidar do ócio, de sair um pouco da internet, sair das telas. Eu falo muito sobre isso também. Especialmente por trabalhar com internet, eu vejo a importância da gente desligar a internet. Da gente não sair consumindo tudo. Porque é muito tentador. A gente fica muito tentado a consumir tudo, a ficar naquela rodinha eterna da superprodutividade que mais nos esgota como seres humanos do que fortalece e favorece. Às vezes o que a gente mais precisa é entrar em contato com a nossa humanidade, né? Exato. E não tanto com a produtividade. E para a gente encerrar com chave de ouro, por trás do jaleco existe uma pessoa, um ser humano. Um ser humano. Chorão. Um ser humano chorão. Sensível e muito disposto, muita boa vontade, né? Para conseguir fazer tudo o que eu puder quando eu tiver com o meu jaleco, mas apenas um ser humano. Um recado que você queira dar para os seus pacientes, para os seus alunos? O que estamos chegando aí, o que temos de novidade, quais são os próximos passos, os planos para o futuro? Então quero com certeza agradecer, né, imensamente esses pacientes, esses alunos que confiam em mim, que trazem, né, dores e a necessidade do aprendizado, né, no caso dos alunos. Então, eu quero agradecer imensamente e temos, sim, muitos planos, muitos projetos pela frente, né, inclusive projetos de ampliar um pouco mais o meu alcance como médica, como uma pessoa que pode ajudar as pessoas. Pode dar um spoiler? Pode dar um spoiler? De como será isso? Sim, estou planejando, né, ampliar meu alcance como médica para além do consultório, né? No consultório ali, um paciente por vez, alguns pacientes por dia, alguns pacientes por semana. Mas eu quero ampliar, né? Tantas pessoas têm dúvidas a respeito de uma área que eu amo dentro da dermatologia, que é cabelos. Então, tantas pessoas têm dúvidas, têm dores, têm alopécias, calvície, alterações, né, nos cabelos e ficam aí perdidas, vendidas, né, o que fazer. Então, o spoiler é esse, vem coisa nova por aí, vem projetinho novo. A gente acredita, tá? Que se arrancar o fio de cabelo branco, nasce mais cabelo branco. A gente que fica vendo muita coisa na internet, meu a gente Deus. acredita. Sim, eu vou cuidar disso, de explicar essas partes, acabar com esses mitos, né, e levar um pouco mais de só para ninguém ficar saúde. Na dúvida que arrancar o fio de cabelo branco, nasce mais cabelo branco? Não, gente, é mito. Mas falaremos sobre cabelos, tratamentos, né, em geral, e eu acho que vai ser muito legal, porque eu vejo que é a dor de muitas pessoas que passam pela minha vida. Que bom, que bom. Quero agradecer sua presença, muito obrigada pelo seu tempo e por trás do jaleco sempre existe uma história. Muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Eu tenho certeza que muitos dos seus pacientes e de quem ainda não é paciente vai gostar muito de conhecer essa versão mais humana e menos técnica, menos formal ali do que o que a gente vê no consultório. Eu que agradeço, Van. Fico muito grata pela oportunidade, por essa sua visão, esse seu olhar incrível como empreendedora, como agência de marketing. Realmente você vai muito além e eu me sinto muito feliz por estar com você. Muito obrigada.